Olá pessoal, professor Ed Damasio aqui falando, Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde, mais uma aula aqui do nosso canal, no qual falamos sobre hidrologia, falamos sobre gestão de recurso hídrico, tratamento de águas residuárias, qualidade de água, vídeos gerais aí, todos envolvendo de alguma forma ou outra o nosso recurso água. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre regionalização de vazões. É um tema muito importante, principalmente quando a gente vai falar sobre gestão de recurso hídrico, principalmente quando a gente vai falar de alguma obra hídrica, é necessário que se tenha informações a respeito das vazões dos corpos hídricos. Então essa aula de hoje ela é complementar uma aula passada, que nós falamos sobre escoamento superficial. Nessa aula anterior, no qual falamos sobre escoamento em superfície, aí nós falamos sobre vazões, principalmente vazões mínimas, Q95%, falamos sobre a vazão Q710, falamos sobre diversos tipos de vazão, que são oriundas do escoamento superficial. E nessa aula de hoje a gente vai complementar um pouco desse vídeo, falando a respeito do conceito de regionalização de vazões. Esse conceito de regionalização de vazões ele tem uma aplicação muito importante, porque a nossa rede de monitoramento fluviométrico no Brasil, e em boa parte do mundo, ela é muito, digamos, incompleta, tá? Ela é muito limitada. No Brasil, a maioria dos corpos hídricos que tem monitoramento são corpos hídricos grandes. A gente pode ver a imagem desse rio aqui, o Rio São Francisco. Em diversos pontos do Rio São Francisco tem esse monitoramento, porque ele, nesse rio ele é muito utilizado para barramentos, construção de hidrelétricas, entre outras obras hídricas, incluindo a transposição do próprio São Francisco. Então, como existe uma determinada importância hídrica, em termos ali nacional, regional, tem-se o monitoramento desse corpo hídrico já há muitos e muitos anos. E agora, será que a gente utiliza só o Rio São Francisco? Somente esse corpo hídrico de grande extensão, na região nordeste do Brasil? E os outros corpos hídricos pequenininhos, que às vezes nem nome tem? São corpos hídricos ali que às vezes são intermitentes, às vezes tem uma vazão muito pequena. Como que a gente faz? A ideia da regionalização de vazões é justamente isso, tentar pegar informações hidrológicas de um local que está sendo feito o monitoramento já há muitos anos, há 40, 50 anos, e tentar transpor essas informações, dadas suas devidas proporções, para corpos hídricos que não tenham monitoramento, principalmente aqueles rios menores. Então, a gente começa essa aula aqui de hoje falando justamente sobre isso, sobre a rede de monitoramento hidrológico no Brasil. Esse daqui é um print que eu fiz lá do HidroWeb da ANA. Então, se você entrar no HidroWeb da ANA, mesmo link lá, mesma imagem que na aula sobre escoamento superficial nós já vimos, que tem o print das estações de monitoramento fluviométrico em rios e pluviométrico de chuva do centro-sul brasileiro. Então aqui pega o centro-oeste, pega aqui parte do nordeste, um pouquinho do norte e do sudeste também do Brasil, sul e sudeste. Então aqui perceba que olhando nessa escala aqui, falar, professor, mas então o Brasil está muito contemplado com o monitoramento, Tem muito monitoramento de rio, muito monitoramento de chuva, mas isso aqui é por conta da escala. Se a gente der um zoom um pouquinho melhor, pegar aqui, por exemplo, o sudeste goiano, a gente vai ver que tem ainda algumas estações de monitoramento, tanto fluviométrico, que mede vazão, como pluviométrico, mede chuva. Aí a gente vai observar, olha, tem um pouquinho, Aqui é o sudeste goiano, que envolve aqui município de Rio Verde, Jataí, entre outros, parte ali de Tumbiara, pegando parte ali de Mato Grosso, também divisa ali com Minas Gerais e por aí vai. Perceba que nós temos uma maior densidade de monitoramento aqui próximo a Goiânia, a capital. Então a gente tem uma diversidade bastante forte de locais. Tem regiões que têm monitoramento bem mais intenso, próximas às capitais, e próximas aos interiores ali, ao longo dos interiores a gente tem um menor monitoramento. Dando um foco ainda maior ainda na cidade de Rio Verde região, a gente observa, olha, aqui próximo a Rio Verde a gente tem lá umas 2 ou 3 estações que medem água de chuva, estações pluviais. Então a gente tem umas 2 ou 3 ali na cidade de Rio Verde. Águas de escoamento superficial em rios, a gente tem também próximo a Rio Verde umas 2. Nesses outros corpos hídricos aqui indo para Jataí tem mais outras 2. Então perceba, quando a gente aumenta a escala, quando a gente aumenta
a escala e começa a verificar um pouco mais próximo essa questão do monitoramento fluviométrico, a gente observa que o Brasil realmente é muito limitado no monitoramento de águas correntes, né, de escoamento superficial em corpos hídricos, né, o monitoramento fluviométrico. Então o Brasil ele é muito limitado no monitoramento de vazões de rios. A gente observa aqui, ó, tem essa estação fluviométrica aqui, né, nesse Rio São Tomás, tem outra aqui embaixo, tem algumas aqui no Rio Verdão, algumas aqui no Rio Doce e basicamente isso. A gente pega toda a extensão do município de Rio Verde, né, que o município de Rio Verde é muito, mas muito grande, é um dos maiores do estado de Goiás, a gente vai ver que tem lá, né, menos de 10 estações fluviométricas, a gente tem lá mais de 100 rios tranquilamente. E aí então como que a gente consegue fazer gestão de recurso hídrico, consegue propor o uso múltiplo das águas, que a gente vai falar em outros vídeos, né, dentro da gestão de recurso hídrico, como que a gente promove, né, um adequado monitoramento, um controle do uso da água, né, se nós não temos monitoramento. Para fazer gestão de recurso hídrico, para fazer, né, um estudo hidrológico de maneira adequada, a gente precisa monitorar. Então, observando aqui que a gente tem uma rede de monitoramento bem curta, bem pequenininha, como que a gente faz? Olha, se eu preciso de fazer o uso da água, né, seja através de uma hidrelétrica, seja através de uma obra hídrica, seja através de um processo de gestão de recurso hídrico, no Rio Verdão eu tenho informações. Ó, no Rio Verdão tem 1, 2, 3, 4, então no Rio Verdão tem bastante. Se eu pegar aqui mais embaixo, no Rio Claro também tem mais 2 ou 3. Né? Se eu precisar aqui no São Tomás tem mais 1 ou 2 estações. Agora, se eu precisar, por exemplo, né, de informações de vazão, né, nesse riozinho aqui, ó, Rio Cabeleira. Se eu precisar de informações de vazão nesse outro rio aqui embaixo, Rio Preto, ou lá em cima, né, Ribeirão do Meio. Se eu precisar de informações em corpos hídricos menores, corpos hídricos que têm pouca vazão, corpos hídricos que não tem nenhuma hidrelétrica, né? Porque a grande maioria desses rios aqui, onde se tem instalação de estações fluviométricas, geralmente tem uma hidrelétrica que foi implantada. Tá? Então esses rios grandes têm monitoramento porque geralmente tem hidrelétrica ou então tem alguma obra hídrica lá de interesse. Agora e os rios pequenos? E o Rio Cabeleira, né? E o Rio do Peixe, o Rio do Meio e o Rio Preto, né? Esses diversos outros corpos hídricos. O que a gente faz? A gente simplesmente chuta algum valor de vazão? Como que a gente descobre a Q95 desses rios? Como que a gente descobre a Q710 desses rios, sendo que nós não temos o monitoramento? Já vimos, né, lá na aula sobre escoamento superficial que eu posso calcular Q95%, posso calcular Q90%, posso calcular Q710 e outras vazões, mas eu preciso da série histórica, eu preciso lá de 20 anos, 30 anos de dados, né? No mínimo um ano, né, para você ter uma Q95 de um ano. Então a pergunta que a gente tenta responder aqui na aula de hoje é justamente essa, tá? Como que a gente faz gestão de recurso hídrico, como que a gente procede a alguma obra hídrica, né, em um corpo hídrico, se nós não temos informações muito bem espacializadas, elas estão bem concentradas nos corpos hídricos maiores. O que a gente faz com os rios menores? E daí a gente entra no conceito de regionalização de dados hidrológicos. O próprio nome aqui já está dando um indício para a gente do qual que é a ideia. É regionalizar, né? Pegar informações ali da região. De forma geral, pessoal, o que a gente faz? Começando por aqui, ó. A gente pega, né, informações a partir de estações fluviométricas que já existem, né, e aí junto a isso outras informações como área, densidade de drenagem, precipitação. A gente pega algumas informações que já existem de estações que estão sendo feito monitoramento e fazemos uma transferência, né, proporcional que nós vamos chamar aqui de dados regionalizados através de uma equação de regressão, né, os procedimentos matemáticos para que a gente faça essa transferência de informação. Né? O que a teoria nos diz é a regionalização de dados hidrológicos consiste na transferência de informações hidrológicas de um local para outro dentro de uma bacia hidrográfica com comportamento hidrológico semelhante. Né? Ou seja, a gente tem aqui, por exemplo, 4 regiões hidrológicas. Então, eu dividi aqui, né, uma grande bacia hidrográfica. Né? Peguei aqui, tem um rio principal aqui, o exutório está aqui embaixo. Essa é uma grande bacia hidrográfica que eu dividi em algumas regiões. Dividi em regiões 1, região 2, região 3, região 4. E nessa grande bacia hidrográfica, nós temos ali 3 estações fluviométricas. Então, tem essa daqui vermelhinha embaixo, tem essa outra e essa outra. Perceba que elas estão
todas no corpo hídrico principal, tá? Todas aqui no corpo hídrico principal. Se no corpo hídrico principal tem uma vazão maior, provavelmente tem algumas hidrelétricas, barragens, então já tem-se alguns anos que está se fazendo monitoramento. Então eu pego uma grande bacia hidrográfica, no qual se tem monitoramento já 30, 40, 50 anos, e aí eu vou pegar essas informações, né, essas informações que se tem de monitoramento de vazões, né, nessas bacias hidrográficas, e eu vou transferir essas informações para pontos diferentes da bacia, tá? Então, o que está aqui de vermelho são informações de dados de estações fluviométricas que existem. E esses pontos em amarelo são dados regionalizados, ou seja, eu pego informações de que foram feitas mensurações e vou transferir para pontos onde não tem monitoramento, tá? Mas como que a gente faz isso? Isso é o processo de regionalização de dados hidrológicos. No caso aqui, o que mais nos interessa nessa aula de hoje é a regionalização de vazões, tá? Eu posso regionalizar, fazer essa transferência de informação de outros dados, né? Como por exemplo precipitação, evapotranspiração, entre outros, mas o foco principal dessa aula de hoje é regionalização de vazões, ou seja, transferir dados de vazões de onde se tem monitoramento para corpos hídricos menores onde não existe monitoramento, tá? Então essa é a ideia principal da regionalização. Tá aqui o texto aqui que tenta dar uma resumida para vocês, ó. Transferência de informações hidrológicas, no caso nosso aqui vazão, para bacias hidrográficas que têm comportamento hidrológico semelhante, tá? Então a gente busca encontrar um padrão, uma semelhança entre as bacias hidrográficas para que faça essa transferência de informações. Quando eu falo informações, envolve vazão, envolve área, envolve densidade de drenagem, precipitação e outras variáveis. Essa transferência ela não acontece de forma aleatória, ela envolve, como eu falei, né, um procedimento estatístico que consiste na regressão. Como falado nos slides anteriores, pessoal, a ideia da regionalização é encontrar padrões, tá? Então a gente tem, né, como eu mostrei aqui na figura anterior, a gente tem aqui uma grande região hidrográfica que foram divididas em 4 outras regiões e elas têm comportamento hidrológico semelhante. Quando eu falo comportamento hidrológico e também das características fisiográficas da bacia semelhantes, a gente pode então fazer essa processo de regionalização, tá? Porque as bacias têm que ser semelhantes, né? Quando eu falo semelhante em topografia, semelhante em hidrografia, em quantidade, né, percentual de vegetação nativa, em clima, uso do solo e outras, tá? Ou seja, eu só posso fazer o processo de regionalização quando se tem bacias hidrográficas com características hidrológicas, hidrográficas semelhantes, tá? Eu não posso simplesmente pegar uma estação fluviométrica lá de São Paulo e querer regionalizar os dados aqui para Goiás. Ou pegar uma estação de monitoramento lá do Amazonas e querer regionalizar uma também aqui em Goiás. Porque há necessidade de se ter clima parecido, tipo de vegetação também parecida, hidrografia também parecida, topografia, uso do solo, entre outros. Ou seja, de forma geral, tem que ser bacias hidrográficas próximas, com características similares, tá? Então, por isso que eu estou colocando aqui, ó, deve ser usada para bacias hidrográficas próximas e com características similares. Ou seja, né, pegando aqui uma grande bacia hidrográfica, eu posso utilizar os dados que já existem, né, o que está aqui em vermelho, e posso transpor, posso regionalizar para esses pontos aqui que estão em amarelo. Por quê? Porque essas regiões aqui, a região 1, 2, 3 e 4, elas têm clima parecido, topografia parecida, vegetação parecida, entre outras características hidrográficas também parecidas, né? Precipitação também, né? Precipitação é muito importante. Então, só se faz regionalização de dados hidrológicos, né? No caso aqui, regionalização de evasões, quando se tem bacias hidrográficas próximas com características similares, tá? Então, o objetivo geral é encontrar padrões, tá? A gente tem que encontrar padrão comum entre elas para a gente obter uma equação e consiga relacionar todas essas bacias hidrográficas. Dentro do processo de regionalização de evasões, a gente tem mais ou menos alguns passos a seguir, né? Primeiro passo é obter dados das bacias hidrográficas. Então, vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, uma bacia hidrográfica 1, dado aqui em vermelho. Essa bacia hidrográfica ela tem uma estação de monitoramento, tá? Então está marcado aqui em vermelho, tá? Eu tenho também uma bacia hidrográfica aqui em azul, também tenho estação de monitoramento aqui com vários anos de dados.
tem uma bacia hidrográfica em laranja e tem o monitoramento. Então nós temos 3 bacias hidrográficas, 1 vermelho, 2 azul e 3 laranja, todas elas têm monitoramento. E aí eu vou então, nessa bacia hidrográfica, eu vou buscar outras informações, né? Não apenas da vazão, né? Eu vou lá em cada uma dessas 3 bacias hidrográficas e vou obter algumas informações. Por exemplo, bacia hidrográfica, eu vou lá e extraio a área. Então eu vou lá no QGIS, eu vou lá em algum outro software e obtenho a área da bacia 1, a área da bacia 2 e da 3. Vou pegar os dados de monitoramento fluviométrico e vou calcular lá, por exemplo, a Q95, ou pode ser a Q710, ou uma vazão que me interessa, né? No estado de Goiás, o que mais interessa é a Q95%. Então, com os dados hidrológicos, eu obtenho a Q95 de cada uma dessas 3. Vou também, né, no próprio site lá do HidroWeb ou no INMET e pego os dados de precipitação dessa bacia. Tá? Estima-se que o valor médio por ano, lá, 1.420 na bacia 1, mas tem dados também da bacia 2 e da 3. E a densidade de drenagem eu posso obter também, né, por um software como o QGIS. Então, ou seja, eu fui na bacia 1 e fiz uma caracterização da sua área, do precipitação, densidade de drenagem. Eu posso obter outras informações aqui também. Eu posso também colocar aqui informações sobre declividade, posso colocar informações sobre o perfil, né, do corpo hídrico principal. Né? Eu posso colocar variados tipos de informações, o percentual de vegetação nativa que tem. Ou seja, eu tenho que descrever essa bacia hidrográfica 1, junto com as outras bacias hidrográficas que têm monitoramento. No caso 1, 2 e 3 tem monitoramento. No caso, a bacia hidrográfica 4, né, que eu destaquei aqui como verde, ela não possui monitoramento. Né? Eu não consigo monitorar a vazão nela. Tá? Então, o que é 95% aqui eu não sei. Como que a gente faz então? Se eu preciso, por exemplo, implantar aqui uma obra hídrica, né, uma barragem, preciso fazer um processo de transposição, um grande sistema de irrigação, como que eu faço a gestão hídrica nessa bacia hidrográfica 4? Se eu tenho informações de 1, de 2 e de 3, eu posso prover, né, o processo de regionalização de vazão e encontrar dados, né, encontrar informações, juntar essas informações, né, de 1, 2 e 3 para extrapolar, né, para fazer a regionalização aqui para 4. E então, né, na bacia hidrográfica 1 a gente tem os dados de área, vazão, precipitação e densidade. Na bacia hidrográfica 2 e na 3 também. Na 4 eu consigo facilmente obter a área, porque é um valor que pelo qualquer software eu consigo. A precipitação também é plenamente possível, tá? Desde que se tenha estação de monitoramento. Caso não, né, se você só tiver monitoramento de chuva em 1, 2 e 3, você pode utilizar o método de Thyssen, né, ou das isoietas, ou da precipitação média e obter aqui a da bacia, a média da bacia. E a densidade de drenagem também é fácil. Então, só me resta saber a informação da Q95%. Tá? Então, ou seja, eu quero dados aqui para bacia hidrográfica 4 e eu vou extrapolar dados da 1, da 2 e da 3 para obter alguma informação aqui em 4. Tá? E aí, a partir disso, eu vou utilizar aquelas variáveis. Quais foram as variáveis que eu estou analisando aqui no caso? Área, Q95%, precipitação e densidade de drenagem. Eu vou utilizar, né, vou pegar as informações de 1, 2 e 3, vou jogar lá, né, no software que faz o processamento. Né, tem-se alguns softwares, tem o R, por exemplo, tem alguns outros softwares estatísticos que eu consigo fazer um processo de regressão linear ou não linear, né, de forma que eu vou obter uma equação, né, juntando os dados de 1, de 2 e de 3, por meio de um processo de regressão estatística, sendo linear ou não linear, nós vamos obter uma determinada equação similar a essa daqui. Tá? Eu não vou mostrar, né, porque é um assunto um pouco mais avançado, um assunto um pouco mais complexo, como que a gente obtém essa equação, como que a gente chega na regressão, seja ela linear ou não, simples ou múltipla. Isso daí vai ficar para um outro vídeo, para um outro momento. Tá? Mas o interesse aqui agora é que vocês entendam a base, né, vocês tenham uma introdução, uma noção inicial do que é o processo de regionalização de vazões. Então, o que eu quero que vocês entendam é que eu peguei a série de dados de 1, série de dados de 2 e de 3, juntei, provi uma análise estatística por meio de regressão, linear ou não linear, e obtivemos uma equação. Tá? Essa equação, obviamente, ela está correlacionando as variáveis Q95,
área, precipitação e densidade de drenagem. Com essa equação, que ela vai ter um valor de R quadrado, né? Muito importante lembrar que esse valor de R quadrado, quanto mais próximo a 1, melhor vai ser a correlação entre as variáveis, né? E quanto menor, pior vai ser a correlação. Então nós precisamos saber qual que é o valor de R quadrado e um pouquinho mais abaixo eu vou mostrar alguns exemplos. Então chegamos a uma equação que correlaciona a vazão, Q95, das 3 bacias hidrográficas, a área, precipitação e densidade de drenagem. Achando essa correlação aqui, sendo um R quadrado bom, eu posso pegar essa equação e aplicar na bacia hidrográfica que não tem dados, tá? Então, observação, equação gerada apenas com os dados da bacia hidrográfica 1, 2 e 3. Gerou isso daqui. Tá? E aí, então, eu vou pegar essa equação e vou aplicar os dados da bacia hidrográfica 4, tá? Que é justamente a que eu não tenho informação. A bacia hidrográfica 4 tem área? Tem. A gente calcula a área aqui, jogou lá. Tem a precipitação? Tem. Joguei ali os dados. Tem a densidade de drenagem? Tem. Beleza. Então é só jogar aqui na equação os dados da bacia hidrográfica 4 que eu obtenho, então, aqui 95%, que é a vazão que mais nos interessa dentro da gestão de recurso hídrico, que é uma vazão de mínimas condições, né? Mínimas condições de escoamento superficial. Tá? Então, a ideia aqui, pessoal, é de vocês entenderem de forma superficial o que é, ter uma noção geral. Como eu falei no outro vídeo, no outro momento, será gravado ali o passo a passo, né, de como a gente procede essa equação de regressão. Existem alguns softwares, né? No Excel você consegue fazer alguns ajustes, prover algumas equações, geralmente equações ali lineares simples, tá? Agora quando envolve equações múltiplas, com múltiplas variáveis, aí a gente precisa de um software um pouquinho mais avançado, né, como o próprio R, tá bom? Então a ideia é essa daqui. E aí, aqui nós temos outros exemplos de regionalização, tá? Que são equações reais, que foram obtidas a partir da regionalização de dados de alguma bacia hidrográfica. Esse daqui, por exemplo, está correlacionando a vazão média com a área e precipitação de uma bacia hidrográfica, tá? O exemplo que eu dei aqui para vocês correlacionou outras variáveis, correlacionou a Q95 com área, precipitação e densidade de drenagem. Então, ou seja, correlacionou 4 variáveis, né? Quanto mais variáveis se tem, mais complexo fica a análise estatística. E aí, nesse outro caso, nós estamos correlacionando apenas 3 variáveis. A vazão média de um corpo hídrico, né? Em relação à área e à precipitação. Então, se eu souber a área e a precipitação em uma determinada bacia, eu consigo extrapolar, né, para as bacias ali próximas. Então, isso aqui é um exemplo da equação gerada através da regionalização de uma determinada bacia hidrográfica que tem um R quadrado de 95%. Então, o R quadrado aqui nesse caso foi bom, né? Foi muito bom. Outro exemplo aqui, que relacionando apenas 2 variáveis, Q95% com a área, tá? Com R quadrado de 98%. Então, veja aqui, correlacionou apenas 2 variáveis. Então, a grande desvantagem, né, de você correlacionar só 2 variáveis é com que você começa a negligenciar outra, tá? Porque outras, né, por exemplo, a precipitação ela é muito importante, não está sendo contabilizada aqui, né? A densidade de drenagem também é muito importante, né, dentro da sua relação com a vazão num corpo hídrico, e no caso não está sendo contabilizado, tá? Mas aí, qual variável vai ser analisado vai depender muito, né, de quem está fazendo o estudo. É preferível, né, que se utilize pelo menos área e precipitação. As 2 variáveis mais conhecidas, mais utilizadas na gestão de recurso hídrico, quando a gente fala de regionalização de vazão, é área e precipitação, correlacionando a vazão. Então, geralmente são a relação dessas 3 variáveis. Vazão correlacionando a área e precipitação, né? Quando se provém outros estudos, como por exemplo isso daqui, só tem vazão e área, o que é algo bastante limitado. E aí, né, falando então de vazão e área, nós trazemos o exemplo aqui do estado de Goiás. Tá? O órgão ambiental do estado de Goiás e também órgão de gestão de recursos hídricos, que é a SEMAD, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado, que faz a gestão ambiental e faz a gestão de recurso hídrico, ela utiliza uma das aplicações da regionalização, que são, né, as vazões específicas médias. Tá? Então anotem esse nome, tá? Vazão específica média, que vai nos trazer informações a respeito da Q95 em uma determinada bacia hidrográfica. Tá? A gente vai ver que
essa técnica que é utilizada pela CEMAD, tá? Esse conceito aqui de vazão específica média, ela é bastante limitada, ela é bastante superficial, ela considera a bacia hidrográfica toda homogênea, de fato ela não é homogênea, tá? E aí então a gente vai ver que tem várias limitações quanto ao uso dessa equação de regressão. Vejam aqui, pessoal, que aquilo que é utilizado pela CEMAD Goiás, órgão de gestão ambiental e hídrico do Estado, no processo de outorga, no processo de gestão de recurso hídrico, eles utilizam o quê? A vazão Q95, né? Então, como eu já falei para vocês, a Q95 ela é utilizada, né, na gestão hídrica aqui no estado de Goiás. E aí, esse Qzinho, né, 95, o Qzinho 95% corresponde ao que nós já falamos, que é a vazão específica média. Eles utilizam essa equação, né, que ela provém de uma regionalização de vazões para fazer a gestão hídrica. Nessa equação nós temos o quê? Que a vazão específica, Qzinho, é o quê? É a vazão que é 95%, que é aquela vazão de mínima, né, aquela vazão de mínima ali, permanência de 95% do tempo em função da área. Então, eu posso obter a Q95 de qualquer rio se eu souber a área da bacia hidrográfica daquele rio e se eu souber a vazão específica daquela bacia hidrográfica. Então, trazendo aqui para números, né? Então nós temos a seguinte situação. Eu vou passar aqui para o próximo. O estado de Goiás ele é dividido basicamente nessas UPGRH, né? Que é a Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos. Então pegou o estado de Goiás aqui e dividiu-se em várias bacias hidrográficas. A gente tem aqui a bacia hidrográfica do Rio Claro, tem aqui a do Rio dos Bois, aqui do Meia Ponte, aqui do Corumbá, né? Nós temos outros aqui do Alto Araguaia, Rio Vermelho, Baixo Araguaia, entre variados outros bacias hidrográficas aqui. Então pegou o estado de Goiás e dividiu em várias subbacias hidrográficas, tá? Então a primeira coisa que vocês têm que entender é isso, dividir o estado de Goiás em várias subbacias hidrográficas. Cada uma dessas bacias hidrográficas estabeleceu-se uma Qzinho, né? Uma Qzinho 95%. Essa Qzinho 95% é vazão específica. Então cada bacia hidrográfica dessa aqui dividida do estado de Goiás tem uma Qzinho 95, que o seu valor, que está aqui, ó, na coluna, nessa última coluna em azul, ela é dada em litros por segundo vezes quilômetro quadrado, ou seja, é uma vazão específica, tá? Vazão específica. Então veja aqui, aqui tem o PGRH, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, o Alto Araguaia tem uma Qzinho 95 de 3,69. O Meia Ponte tem uma Qzinho específica de 4,50, tá? Então, baseado em algum estudo muito antigamente, muito superficial também, se estabeleceu-se que qualquer rio, por exemplo aqui, ó, dentro da unidade, né, do Rio dos Bois, da bacia hidrográfica dos Rios dos Bois, qualquer rio aqui, ele tem uma Qzinho 95 de 4,53, tá? Esse do Rio dos Bois, 4,53. Se a gente for nesse vermelho aqui, ó, que é o Meia Ponte, qualquer rio, desde lá das nascentes até a foz aqui no Paranaíba, qualquer rio lá tem uma Q95, né, de 4,50. A mesma coisa vale para os outros. Então, o que foi feito? Tá? Se estabeleceu que cada unidade, né, de planejamento e gestão de recursos hídricos do estado de Goiás vai ter uma determinada Q95. Então, com isso a gente pode aplicar nessa forma, tá? Então, por exemplo, se o rio que eu estou estudando está dentro do Meia Ponte, então eu vou pegar o valor do Meia Ponte, jogar aqui e só multiplicar pela área do rio que eu estou estudando, tá? Só que a gente vai ver, pessoal, que é uma técnica bastante limitada, tá? Essa metodologia de regionalização ela é muito, muito limitada, porque considera que há homogeneidade em uma área muito grande. Se a gente pegar, por exemplo, aqui do Rio dos Bois, que vai desde lá, né, próximo à Trindade, até ali próximo a Itumbiara, está se considerando que tudo isso daqui é homogêneo, de toda essa área, né, dentro do Rio dos Bois é homogêneo. Porém, não é. Se a gente observar aqui, nessas figuras aqui mais embaixo, né, em termos aqui de vazão, em termos aqui de precipitação e também de declividade, a gente consegue observar que não é homogêneo, tá? As características da bacia hidrográfica aqui do Rio dos Bois não são homogêneas, tá? Tem
região que chove mais, tem região que chove menos, tem região que tem uma declividade maior, tem região que tem uma declividade menor. Então, essa metodologia, né, essa forma de aplicação da regionalização de vazões adotada pela SEMAD considera que toda aquela grande bacia hidrográfica, cada uma dessas daqui, ó, né, Rio dos Bois, Meia Ponte e outras, ela é homogênea, tem a mesma declividade, tem a mesma precipitação, tem a mesma tipo de solo e tudo mais. Porém, a gente sabe que na prática, observando aqui esses dois mapas, ó, aqui tanto o mapa de precipitação como o mapa de altitude, a gente vê que a bacia hidrográfica não é homogênea. Então, é uma das principais limitações desse método de regionalização que é adotado no estado de Goiás. Tá? E aí, só trazendo aqui o exemplo para vocês, vamos imaginar a seguinte situação. Tá? O que é feito no estado de Goiás? Eu estou apresentando de forma crítica o que é feito, né, as suas limitações, mas não tem como, né? O órgão ambiental ele utiliza dessa metodologia e por enquanto vai ser essa daí até se adotar outras metodologias de regionalização um pouco mais avançadas, tá? Pois bem, então a regionalização de vazões aqui, a gente tem um exemplo, tá? Então vamos imaginar que nós temos um pequeno corpo hídrico aqui, tá? Imagem aqui do Google Earth, tem um pequeno corpo hídrico, tem um barramento aqui que a gente vai abrir um processo de outorga, por exemplo, tá? Então, o barramento está aqui em uma determinada coordenada geográfica. A partir dessa coordenada geográfica, eu vou lá, traço a delimitação da bacia hidrográfica e obtenho uma área ali de 3,5 km². Então, um rio que não tem informação hidrológica, é um rio pequenininho, não tem monitoramento, mas a necessidade de se fazer um estudo ali para o processo de outorga. Tá? A pessoa quer construir uma barragem, quer retirar água para irrigar, então precisa de fazer uma outorga. Então o engenheiro, a primeira coisa que vai lá, delimita o ponto, traça a bacia hidrográfica, a área 3,5 km. Qual vai ser a Q95 desse rio aqui? Não tem monitoramento. Então a gente utiliza lá, né, no estado de Goiás, a metodologia que a SEMAD, né, nos estabelece, né, que estabelece como sendo a padrão. Utiliza o conceito da vazão específica, que a Q95%, a Q-zona, né, vai ser igual a Q95% pequenininha, né, que é a vazão específica, vezes a área. Essa bacia hidrográfica aqui do Ribeirão Abobras, ela está localizada aonde? Tá? Não está sendo apresentado aqui para vocês aqui, ó, onde é que o Ribeirão Abobras está localizado, mas aí a gente vem aqui, né, em todas as UPE-GRHs e vai ter que descobrir, olha, onde o Ribeirão Abobras está localizado. Você pegou aquela coordenada lá da barragem e joga aqui no mapa, vocês vão ver que vai cair bem aqui, ó, vai cair no Rio dos Bois. Então a gente vai lá na tabelinha do Rio dos Bois, tá? Rio dos Bois, então vai ser o quê? Vazão Qzinho 95 litros por segundo por quilômetro quadrado vai ser o quê? 4,53. Então, como esta barragem está localizada no Rio dos Bois, tá? Na grande UPGRH Rio dos Bois, né? Que essa área dessa barragem é uma subbacia do Rio dos Bois, né? Então a gente coloca lá, o Qzinho 95% vai ser 4,53 vezes a área dessa bacia hidrográfica que tem o barramento. Então, multiplicando um vezes o outro, chegamos a Q95% de 15,8. Como eu já falei para vocês, é assim que o órgão ambiental do estado de Goiás faz. Tá? Utiliza-se do procedimento de regionalização de vazões por meio do método de vazão específica média. Essa aqui é uma forma de regionalização. Tá? Só que, né, como já mostrei para vocês também, é uma metodologia superficial. Tá? Quando falamos de vazão específica, metodologia de vazão específica para regionalizar, ela é superficial, porque está considerando todas essas grandes áreas, toda a bacia do Bois aqui, ó, ou do Meia Ponte, ou qualquer outro rio, de forma homogênea. De fato, não é. O que é mais adequado então, professor? Outros estados eles têm outras metodologias de regionalização de vazão para fazer a gestão hídrica. Outros estados traçam curvas, traçam equações como essas daqui, ó, equações que consideram a área e a precipitação. Tá? No estado de Goiás, como já estamos falando em vários momentos, só considera o quê? Só considera a área, tá? E a Qzinho. Outros estados consideram área e precipitação. Outras localidades, né, acabam fazendo estudos mais complexos, como área, precipitação, densidade de drenagem.
Então, a ideia geral dessa aula de hoje, pessoal, foi trazer isso para vocês, né, que vocês entendam o que é o processo de regionalização, que é a transferência de dados hidrológicos, principalmente vazão, de uma bacia hidrográfica que tem monitoramento para outra que não tem, e as suas aplicações. Tá? No estado de Goiás, como já falamos várias vezes aqui, o mais utilizado, né, é o conceito da vazão específica, esse Qzinho 95%, que basta simplesmente você colocar ali, né, qual que é a área da sua bacia onde você vai implantar seu projeto, calculou a área, e saber qual é a bacia, a grande UPGRH, né, no qual está situado o seu estudo. Né? No caso aqui, a UPGRH do Rio dos Bois, que tem uma vazão específica desse tamanhozinho. Então, é baseado nessa Q95% aqui, ó, de 15,8 litros por segundo, que o órgão ambiental vai conceder a outorga ou não, né, para quem quer utilizar aqui nesse processo. Tá bom? Quando a gente for falar de outorga, vocês vão lembrar do que eu estou falando aqui. A gente vai utilizar, né, essa referência aqui, 95%. A gente vai falar muito dela aí pela frente, né, nos próximos vídeos, quando formos falar, né, sobre política nacional de recursos hídricos. Tá? No próximo vídeo a gente vai falar de crise hídrica, né, para quem está aí estudando a parte ali de gestão de recurso hídrico. Tem política nacional de recurso hídrico, né, e seus instrumentos, como outorga, como enquadramento, como cobrança, né, plano de recurso hídrico, entre outros, tá bom? Então, a aula de hoje fica por aqui, uma aula breve, tá? Mas posteriormente a gente complementa ela com outras informações, com outros vídeos, tá? E até a próxima.